Boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença. Terminou agora a reunião do órgão que tem competências estatutárias para autorizar a UGT a encetar formas de luta. Desde logo, uma greve geral no dia 11, com várias forças político-sindicais. A UGT tomou esta decisão depois de um ciclo de reuniões que se realizaram no âmbito da concertação social, reuniões de plenário da CPCS, que é a Comissão Permanente de Concertação Social, reuniões bilaterais que ocorreram com o governo português e com parceiros patronais. Dessas reuniões não resultaram, no ponto de vista da UGT, condições para levarmos a cabo aquilo que eram as propostas que a UGT tinha para o fazer. Nós fizemos vários contributos, demos vários contributos ao Governo, nas reuniões bilaterais, sugeríamos alterações, dizendo desde logo que este anteprojeto de proposta de revisão laboral era um anteprojeto fora de tempo. O país tem problemas graves e difíceis para dar resposta, desde logo aos mais jovens. Temos um problema da habitação, temos problemas relativamente à fixação dos jovens no nosso país, de uma das gerações mais qualificadas que Portugal hoje tem, e não conseguimos dar-lhes esperança e dar-lhes confiança de que devem e podem apostar em Portugal. Estas medidas, bem pelo contrário, vêm a agravar os vínculos que os jovens possam vir a fazer e que, naturalmente, não lhes dão nem esperança, nem futuro para escolherem Portugal para viver e para trabalhar. Aquela que é a proposta que o Governo apresentou é uma proposta que individualiza os vínculos laborais, que precariza a relação de trabalho e que pode causar perturbação social que não é desejável em Portugal. Portugal tem, nos últimos dias, nos últimos tempos, aliás, referido pelo seu Primeiro-Ministro, Portugal é um dos países da OCDE onde os salários têm subido, onde a inflação tem reduzido e onde os rendimentos, através dos impostos diretos sobre o trabalho, também têm ajudado aos rendimentos dos trabalhadores. É por isso mesmo que a OCDE classifica Portugal no bom caminho. Mas para isso é preciso que as empresas tenham condições para o fazer, o que significa também que, se é verdade que os valores, os salários e os rendimentos dos trabalhadores portugueses têm subido, é sinal que as nossas empresas estão a cumprir a sua função, estão a trabalhar, a economia está a crescer, não há pressões externas para que Portugal faça correções naquilo que são as suas políticas e, por isso, não entendemos que o Governo tenha priorizado uma proposta de revisão laboral no momento em que há muitas questões para discutir. A UGT, nas reuniões que teve com o Governo, sempre colocou de que havia condições para o Governo reforçar o último acordo tripartido assinado já com o atual Primeiro-Ministro. Estávamos em vésperas da discussão do orçamento e era o momento para haver um reforço no salário mínimo, a exemplo do que tem vindo a acontecer com os outros acordos tripartidos, e havia condições também para melhorar os referenciais para a negociação coletiva. Todos falámos que é preciso um combate aos baixos salários. Todos falámos e todos disseram na campanha eleitoral
que é preciso valorizar a negociação coletiva. Pois muito bem, a valorização da negociação coletiva não se valoriza com medidas que estão incluídas neste pacote. E os salários, os baixos salários não se combatem criando mecanismos que precarizam a atividade e a relação laboral dos trabalhadores, e nomeadamente dos jovens. Temos um nível histórico de emprego em Portugal. Aquilo que falta é mão de obra, segundo dizem os empresários. Como é possível fazermos uma proposta que vem precarizar, que vem desiludir os trabalhadores, porque não encontram aqui respostas, e nomeadamente aos jovens, respostas para que se fixem em Portugal. Foi essas as razões que levaram que a UGT, depois de várias reuniões com o Governo, com outros parceiros patronais, não tenham visto vontade para acolher as sugestões e os contributos que a UGT foi fazendo, não resultando daí uma proposta nova, uma vez que, dessas negociações que houve, a ideia com que tínhamos ficado é que era tempo já de mudar a proposta que foi entregue em 24 de julho. A UGT tem que prestar contas aos seus sindicatos e aos seus dirigentes. E não tínhamos nada para apresentar a não ser a proposta que foi entregue em julho de 24 de julho. Por isso a UGT teve que tomar outras medidas. Teve que preparar, depois de uma discussão e um debate intenso entre os seus órgãos, que iniciou-se esta manhã, mas antes também já se tinha iniciado um diálogo com todos os sindicatos para preparar a reunião do secretariado de hoje de manhã e o Conselho Geral agora à tarde, e chegou à conclusão que é necessário diligenciar no sentido de nos mobilizarmos para as lutas, nomeadamente a greve geral. A UGT não quer fazer uma greve. Há sempre impactos nos rendimentos dos trabalhadores. Somos obrigados a fazê-lo. O impedimento da UGT em ir para esta greve está na mão dos restantes parceiros, não está nas nossas mãos. Mas não podemos deixar de ir para a rua, porque a rua é também um espaço. Quando não funciona o diálogo e a negociação, a rua é o espaço que nos resta para fazer valer aquilo que são as nossas propostas. Não é o fecho, nem é uma ruptura com a continuação do diálogo. É apenas um momento em que foi preciso tomar outras decisões para desbloquear o impasse que consideramos que existe ao nível da negociação no âmbito da concertação social. Estaremos sempre abertos. Não fechamos portas ao diálogo e à concertação. Foi este o percurso que há 47 anos nos trouxe até aqui. A UGT continuará a privilegiar o diálogo e a negociação, mas não deixará de lutar quando falha o diálogo e a negociação. E esta a consequência é de que a UGT tem que se preparar também para a luta, caso o diálogo e a concertação não funcionem e não se aproximem daquilo que são as propostas que a UGT apresentou e que está disponível a contribuir para uma proposta melhor de anteprojeto que vá à Assembleia da República, mas que vá diminuindo aquilo que são as medidas mais graves e que, naturalmente, afetam os trabalhadores portugueses e, nomeadamente, os jovens. Os jovens são importantes, não estão aqui, mas temos que estar nós por eles, porque o que aí vem, se for o que está em cima da mesa, é mau demais e, naturalmente, que Portugal continua a perder aqueles que são os seus melhores quadros, que são os jovens, que são obrigados
a procurar outras geografias para poder constituir a sua vida e ter um salário digno com aquilo que são as suas qualificações e a sua formação. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma. O sindicato? Nós tivemos hoje o Secretariado Nacional. Os representantes no Secretariado Nacional do STET estiveram presentes. O resultado da votação foi a votação por unanimidade e aclamação. Bom, eu sou o Primeiro-Ministro. A UGT tem um histórico de 47 anos. A UGT sempre esteve disponível para o diálogo e para a negociação. A UGT celebrou vários acordos de concertação. Acordos com governos do Partido Socialista e acordos com governos do Partido Social Democrata. Entre eles, já o seu Primeiro-Ministro celebrou um acordo na UGT no ano passado, no governo anterior. Portanto, a UGT, sobre esse ponto de vista, dialoga, disponibiliza-se para aproximações daquilo que são as propostas que vão surgindo no âmbito da concertação social e assinou acordos. E quero aqui referir o seguinte: a UGT já fez uma greve com uma dirigente desta Casa quando ocupava a pasta do trabalho. Socialista e dentre nós, dirigente, foi a doutora Helena André, foi Ministra do Trabalho, e a UGT, nessa altura, entendeu que não deveria assinar um acordo e fez uma greve contra uma até das dirigentes desta Casa. É assim que a UGT está. A UGT põe de parte aquilo que são as questões partidárias, é uma central sindical plural autónoma, tem no seu seio socialistas, sociais-democratas, democratas cristãos, independentes e até ainda gente mais esquerda que estão representados nos órgãos dos nossos sindicatos e por essa via também representados nos órgãos da UGT. Sempre convivemos dentro daquilo que era o espírito de unidade e dos interesses daqueles que defendemos, que são os nossos sindicatos e aqueles que os nossos sindicatos representam. As questões partidárias, se tivesse entrado nesta Casa, eventualmente a UGT hoje já não existia. Se há experiência que a UGT tem, é discutir até à exaustão para a aproximação dos pontos de vista de cada uma das tendências e daquilo que é os interesses daqueles que representamos e que defendemos. E sempre foi possível consensualizar. Esse é o espírito da UGT, é que a unidade deve estar acima de questiúnculas e de questões partidárias. É por isso que até à exaustão a UGT está sempre à mesa para discutir, para encontrar os consensos necessários para a unidade desejável daquilo que é a posição da central sindical. Não houve, há sempre divergências que vamos ultrapassando, mas o resultado está à vista, foi aquilo que é a votação de hoje,
quer do Secretariado Nacional da proposta ao Conselho Geral, quer agora o resultado do Conselho Geral, que é quem tem competências para autorizar a greve geral. O Parlamento é quem tem competências para aprovar a legislação. Se a proposta for para o Parlamento, está como está, o GT continua na rua. Não resta outra solução. Naturalmente, já a um nível que tem que haver com o Parlamento e, portanto, forçar os partidos. Nós já pedimos reuniões a todos os grupos parlamentares, bem como pedimos reuniões ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República, no sentido de explicar porque é que a UGT chegou a esta situação. Daremos, tal como comunicámos à Sra. Ministra do Trabalho, quando decidimos tomar esta decisão, para que ninguém ficasse surpreso, porque é que a UGT chegou a uma situação destas. E, portanto, a UGT está sempre disponível para esclarecer, mas já há uma coisa, não vai deixar de lutar caso a proposta fique como está. Essa é uma dos nossos compromissos que temos com os sindicatos, com aqueles que representamos. É uma decisão irrevogável? Sabe que em diálogo nunca as decisões dessas não existem. Vamos lá ver. Quando há uma mesa negocial, nós devemos fazer o máximo para que resultem as negociações. A greve ou formas de luta é o limite. Portanto, esperemos que a UGT encontre respostas que a levem a alterar as decisões que agora são tomadas. Os órgãos depositaram o mandato na direção da UGT e, portanto, a UGT vai usá-la tal como foi mandatada. A reversão destas propostas também é só aos órgãos da UGT a quem compete alterar as decisões que agora foram tomadas. Nós não fechamos a porta e continuamos a dizer que se recebermos um convite para uma reunião já a seguir, nós vamos para a reunião. Nós não vamos fechar a portas sempre que estiver uma nova proposta, sempre que formos chamados, nós vamos estar até ao último dia, sempre disponíveis para o diálogo e para a negociação. Vocês podem dizer dois ou três exemplos das propostas que apresentaram e sobre as quais não resolveram? Há mais de 100 artigos. Isto é muito complicado. Há tantos. O Banco... a Sra. Ministra disse que há traves, as traves mestras do qual o Governo não ultrapassa. Bom, isso condiciona a negociação. A UGT também tem linhas vermelhas, não as colocou na altura para não perturbar o diálogo e a negociação. A partir do momento que começam a surgir declarações sobre traves mestras, enfim, sobre questões que não podem ser equacionadas através da negociação, claro que isso prejudica o diálogo. Mas a UGT vai lá estar à mesa. A UGT tem traves, não é traves mestras, tem linhas vermelhas. Mas, por exemplo, o banco de horas individual é uma das matérias que é, enfim, grave. Quer dizer, é a individualização de uma questão que hoje é praticamente, tem que haver um esforço da entidade patronal, através de um referendo, para ver a vontade, que há o banco de horas grupal, e, portanto, isso é algo que está hoje, qual é o GT. O banco de horas individual vem precisamente individualizar esta vertente que está no Código de Trabalho, o que a UGT não concorda. Mas, desde logo, também o outsourcing, os contratos a termo. O outsourcing foi uma das questões que, não há muitos anos, um dos setores mais rentáveis de Portugal, no setor financeiro,
usou para fazer milhares de rescisões por mútuo acordo. Nós sabemos o que é rescisões por mútuo acordo, é o nome pomposo que se dá ao despedimento. E perdemos vários postos, milhares de postos de trabalho nesse setor, porque decidiram dispensar estes trabalhadores que tinham já uma carreira, que tinham um rendimento médio daquilo que era também a sua antiguidade na empresa, e foram substituídos por trabalhadores por outsourcings. Mudaram muitos setores por outsourcing. Portanto, o que estava na lei atual é que ao fim de 12 meses, só ao fim de 12 meses é que essas empresas que tivessem recorrido ao despedimento coletivo pudessem recorrer ao outsourcing. Agora, já no dia seguinte ao despedimento, podem ir buscar empresas de outsourcing para, enfim, fazer o trabalho daqueles que mandam embora. Nós não podemos estar de acordo com isto. Isto funcionou e tem funcionado, a economia está a crescer, a produtividade tem vindo a aumentar. Então, o que é que falha aqui? A UGT deu outro contributo ao Governo. Nós temos um problema na nossa estrutura económica. Temos muitas empresas microempresas e pequenas empresas que não têm dimensão, que não têm escala. Olha, o Governo está aqui uma boa medida para ajudar essas empresas a associar-se e a constituir uma estrutura que lhes dê escala e dimensão para que possam competir no mercado. É aqui que nós devemos apostar fortemente, não é precarizar as relações de trabalho. Tanto mais que hoje há falta de mão de obra, não há excesso. E, portanto, é por isso que a UGT, relativamente a este anteprojeto, deu o seu rotundo não. Bom, se é possível discutir todos os artigos, não compete a nós, compete ao Governo. Nós estaremos totalmente disponíveis para discutir tudo. Na discussão, naturalmente, haverá matérias que a UGT não concorda, e, portanto, mas terá contributos para dar. E nós nunca fechamos a porta à negociação. Portanto, da nossa parte, nós estamos disponíveis para continuar a negociar. Não sei se até ao dia da greve haverá condições para isso, mas não imputarão ao UGT qualquer impedimento para até ao dia da greve, se trabalhar de manhã, à tarde, à noite, se necessário for, como já fizemos com outros governos, nos acordos tripartidos, para discutir todas as matérias e podermos chegar ao dia da greve e dizer: valeu a pena, está aqui condições para desmarcar a greve, ou não há condições para desmarcar a greve, se faça aquilo que continua em cima da mesa e, portanto, seguir. A UGT agora tem mandato para se preparar para a greve, mas há uma coisa que não vai deixar de fazer: privilegiar o diálogo e a negociação. Essas são bandeiras que a UGT tem em cima da mesa. O diálogo, diálogo, diálogo. Falhando, já temos de estar preparados para a greve e para a luta, naturalmente. Há reuniões previstas, não tivemos ainda conhecimento do Governo que as vão suspender. Portanto, há adiamentos que foram feitos de reuniões, não sei se vai haver adiamentos, não sei se veio já alguma coisa, mas julgo que estava prevista uma greve para o dia 19 ou para o dia 10, assim, dia anterior à greve. Não está ainda confirmado, virão as convocatórias para essas reuniões e a UGT lá estará presente. Portanto, não vai faltar.
Não, quer dizer, vamos lá ver. O Governo, nós tivemos uma conversa com o Governo há 2 ou 3 dias em que já surgiu uma nova proposta. Há 2, 3 dias, uma nova proposta. Não foi uma reunião, foi uma conversa. As reuniões, praticamente a UGT já tinha feito as reuniões, tinha proposto ao Governo a cada reunião, se fosse evoluindo naquilo que era a proposta de legislação do anteprojeto que está em cima da mesa. O Governo não optou por isso e por isso nós também não tínhamos nada que nos garantisse que estava aceito, que não estava, apesar desse. Felizmente foi depois de dizermos que íamos entrar para a luta que surgiu esse documento. Ainda um documento que, analisado, vou dizer que é muito pouco para que a UGT desmarque a greve. Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve, porque ainda nem sequer preparamos. Algumas matérias está em análise. Ainda não tivemos tempo, como o documento foi entregue anteontem. Este documento já devia ter surgido há muito tempo, não surgiu, surgiu há 2 dias, vamos analisar, mas daquilo que vimos assim por alto ainda não é o suficiente para que a UGT suspenda as decisões que foram hoje tomadas e por isso nós não vamos propor ao órgão que agora aprovou que suspenda a greve ou que termine com a greve, porque não é o suficiente. Foi mais um passo que o Governo deu para que a UGT não abandonasse as negociações, e a UGT não vai abandonar, mesmo que o documento não tivesse surgido, não abandonaria e continuaria disponível para o diálogo e para a negociação. Não vamos adiantar, não são matérias ainda ligadas à parentalidade, que o Governo já tinha dito relativamente à parentalidade e à amamentação, que não era o mais grave que continha o documento, mas que o Governo já disse que estava disponível ali a retroceder em algumas matérias, a melhorar outras e, portanto, isso já o tinha dito, ainda não tinha escrito, essa era a nossa preocupação, portanto, vamos ver a atitude que o Governo tomará, se quer continuar a ter os contributos da UGT, se está disponível para a proposta que vai ao Parlamento conter contributos da UGT, mesmo sem que a UGT faça um acordo na concertação social. Isto aconteceu com a Agenda do Trabalho Digno, com um Governo socialista, do qual esta Agenda do Trabalho Digno passou primeiro para a concertação social e acabou no Parlamento, como esta vai acabar, e não teve o acordo da UGT. Não teve. A UGT não estava em condições de assinar. Havia matérias que foram aceitas, mas que não eram suficientes para que a UGT desse o seu acordo. Isto pode acontecer com esta proposta. Nós não vamos deixar de dar os nossos contributos. Agora, não sei se o Governo vai aceitar, se, porventura, a UGT, mesmo assim, não está disponível para assinar um acordo no âmbito da concertação social, porque entende que as matérias que lá estão ainda não são suficientes para que a UGT dê o seu acordo. Isto pode acontecer, vamos ver. Está tudo? Muito obrigado a todos e bom trabalho.